Fala, meus consagrados! Voltando aqui com o nosso Críticas on Demand, que, como dito no outro vídeo, foi uma espécie de teste sobre críticas que os inscritos do canal pedem. Foi aberto uns 2-3 dias ali para quem fizesse um Pix de um determinado valor pudesse escolher um filme, e os filmes iam virar críticas nesse quadro aqui em vídeo. Desde já agradeço muito todo mundo que participou, e mais tarde a gente vai abrir de novo uma nova rodada, mas antes vamos cumprir a meta aqui de todo mundo que pediu esses filmes. O filme que foi pedido para o Críticas on Demand dessa vez foi Festa de Família. Quem patrocinou essa crítica foi o Demétrio dos Santos, e a gente tinha falado brevemente sobre esse filme lá no vídeo do Lars von Trier. Então aqui a gente vai ter um tempo mais para se estender e falar um pouquinho mais sobre o filme do dinamarquês Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg acabou ficando mais famoso ultimamente por ter concorrido ao Oscar e ganho com filmes como A Caça e Druk, Mais Uma Rodada. Mas bem antes, lá na década de 90, ele era um dos principais amigos de um diretor que as pessoas conhecem talvez mais, que é o Lars von Trier. E eles dois juntos acabaram fazendo um manifesto, talvez o último manifesto estilístico até então do cinema, da história do cinema, que se chamou Dogma 95. O Dogma 95 acabou sendo mais uma revolução estética do que uma mudança no cinema em si, já que a maioria dos filmes que saíram pelo Dogma são assim bem medianos. Eu não vi tudo, porque são muitos filmes, mas o movimento foi lançado com 4 filmes, e desses 4 filmes, de longe, Festa de Família é o melhor. Basicamente, o Dogma 95, ou como muitos chamam, o voto de castidade, era um decálogo, 10 regras que os cineastas tinham que seguir para que o filme se encaixasse nesse movimento e ganhasse com isso um certificado que é exibido logo no começo do filme. Cada filme que fosse feito dentro dessas regras receberia um número. O primeiro deles, então, Dogma número 1, é o Festa de Família. As regras eram: 1. As filmagens tinham que ser feitas em locações, nunca em estúdios. Se a locação precisasse de um objeto, esse objeto não poderia ser trazido para a locação. Você teria que ir para uma locação que tivesse esses objetos. 2. O som nunca deve ser produzido separado das imagens ou vice-versa. Se determinada cena tiver uma trilha sonora, essa trilha sonora tem que estar tocando na cena, não inserida depois. 3. O filme todo tem que ser gravado com câmera na mão. Qualquer movimento ou sensação de imobilidade feita pela mão é permitido. O filme tem que ser em cores. Iluminação especial não é aceitável, quer dizer, você não podia ter luzes artificiais além daquelas do próprio ambiente onde você estava gravando. Se tivesse pouca luz, a cena tinha que ser cortada, ou uma única lâmpada podia ser anexada na câmera. 5. Obviamente os trabalhos óticos e filtros eram proibidos, desde usar isso na câmera, quanto muito menos na pós-produção. 6. O filme não pode conter ações superficiais, assassinatos, armas, essas coisas não poderiam estar incluídas no filme, o que dá um desafio maior para o roteirista. 7. Alienações temporais e geográficas não são permitidas, ou seja, o filme tem que acontecer aqui e agora. Então basicamente você não podia ter flashback ou fast forward ou elipses temporais, né? Então o filme tinha que se passar sempre no momento presente. 8. Filmes de gênero não são aceitos. 9. O formato do filme deve ser 35, o que acabou mudando, porque dificultava muito você principalmente usar uma 35mm na mão. O que mudou acabou sendo, ele poderia ser feito em qualquer formato, mas a cópia final teria que ser em 35mm. E 10, finalmente, o diretor não podia ser creditado. Então, em base nessas regras, nesse voto de castidade, esses cineastas se testaram, se desafiaram se eles poderiam fazer um filme sem todos esses recursos que o cinema já tinha. Lembramos que isso é 95, foi o manifesto foi feito em 95. Era uma época que você estava privilegiando muito a inovação tecnológica nos filmes, e eles deram um passo atrás e mostraram que para você fazer um bom filme não era preciso
se escorar em toda essa tecnologia que Hollywood, principalmente, estava se debruçando, né? Principalmente após ali o Jurassic Park e coisas do estilo, que foi quando começou a se usar principalmente o CGI, né? O CGI. Então, quando Festa de Família estreou como sendo o primeiro filme, ele causou, obviamente, um rebuliço. Eu lembro bem porque o filme é de 98, e quando eu comecei a minha universidade em 2001, isso ainda estava muito quente. Porque principalmente para um estudante de cinema era muito revigorante você ver que era possível fazer um bom filme sem todos os apetrechos que normalmente encareciam e dificultavam para qualquer cineasta começar a fazer seus filmes. O filme conta a história sobre uma festa de um grande homem de família, dono de um hotel, no qual ele vai fechar o hotel para fazer a sua festa de 60 anos. Ele é um pai de 4 filhos, sendo que uma das filhas faleceu recentemente. Nessa festa de 60 anos, ele vai aproveitar a ocasião para reunir toda a sua enorme família para uma grande comemoração. E aos poucos a gente vai conhecendo os personagens, as suas personalidades. Logo no começo do filme a gente é apresentado ao Christian, tem uma cara de ser o bonzinho, o mais velho, no qual ele pega carona com o irmão mais novo, Michael, até a festa. Nessa cena também conhecemos a forte personalidade de Michael, já que para levar o irmão, ele deixa a mulher e os 3 filhos para completar o resto do percurso a pé. É isso aí. É realmente o grosseirão da família. Christian é o orgulho da família, um homem bem sucedido, dono de 2 restaurantes na capital francesa, enquanto Michael é a ovelha negra, o filho que todos tentam ajudar e ele nunca progride. Então, dentro desse ponto, a gente tem uma família normal, por assim dizer, uma família rica, mas uma família que tem os mesmos problemas que toda a família. A estética do filme vai ajudar muito aqui, porque vai parecer que essa câmera solta, essa câmera na mão, é como se fosse alguém gravando essa festa. Então vai te fazer imergir mais ainda na história, porque vai parecer tranquilamente que é uma daquelas antigas gravações de festas feitas em VHS ou no comecinho do digital. Só que em determinado momento dessa festa, a gente já começa a ver alguns temas delicados, o preconceito, o racismo, já que a irmã mais nova leva um namorado negro e ele não é muito bem recebido. Tem a traição, o Michael normalmente trai sua mulher. E como eu já disse no outro vídeo, nessa série de críticas on demand, a gente vai ter spoilers para poder se aprofundar na história. Então, a partir daqui, se você não viu o filme, você está perdendo. Primeiro, você está perdendo um ótimo filme, então vai lá, corre, vê o filme e depois volta aqui. Mas a partir de agora, então, fiquem atentos que rolarão spoilers. E tem um elefante na sala, um deles, que é a morte da Linda, a irmã gêmea do Christian, que a gente descobre que acabou se suicidando há pouco tempo atrás. Em determinado momento da festa, o Christian pede a palavra e pela primeira vez ele acusa o pai de ter o violentado quando ele era criança. Não só ele, mas tanto ele quanto a irmã. E não só uma vez, repetidas vezes durante quase toda a infância dos dois. E uma das coisas que Thomas Vinterberg usou para conseguir uma maior veracidade nas atuações foi não dizer para a equipe e para os atores qual era a revelação de Christian até o momento do discurso. Segundo ele, era um assunto muito delicado que ia fazer inclusive com que os extras não topassem fazer o filme. Então, o momento da reação dos atores é um momento genuíno de choque e constrangimento. E aqui a câmera vai se comportar como se fosse um dos convidados da festa, ou justamente alguém que foi contratado para filmar essa festa. E cada vez ela vai ficar mais tensa junto com a reação dos convidados, que de começo vão tentar dizer, justamente por conta do Christian já ter passado por instituições psiquiátricas, de que ele tá louco, tentando chamar atenção ou coisa parecida. Porém, essa tensão vai escalonando até que a gente descobre por uma carta da irmã Linda que realmente ela se suicidou por conta disso, por não ter conseguido superar esses traumas de quando eles eram crianças, e a coisa toda explode numa sucessão de acusações trocadas, até que finalmente os outros convidados, incluindo os outros irmãos, caem na real e percebem que aquelas histórias tão escondidas eram, no fundo, realidade. E são essas revelações que vão levar a história pra frente,
assim como numa peça de teatro, mas de um modo completamente cinematográfico. Porque aqui a câmera vai trabalhar muito grudada nas reações das pessoas. Os movimentos de câmera vão trabalhar a serviço da história, mostrando que é possível você tirar tudo o que o cinema criou como elementos de ilusão e ainda assim continuar no cerne do cinema, trazendo emoções fortes e uma história bem contada através de imagem e som. O fato dessa câmera nunca parar, nunca ser colocada num tripé, nunca ter um movimento suave, tudo isso constrói uma atmosfera e um ambiente que aos poucos fica cada vez mais insuportável conforme a noite avança, nos entregando um leve alívio quando o sol nasce, mas um alívio daqueles onde tudo foi dito, mas você sabe que dali pra frente nada mais vai ser igual. É um filme que mostra pra gente o quanto o conteúdo imaginário pode funcionar e ser mais pesado do que imagens gráficas. Eu acho que ele funciona muito para representar isso. Quando você tira todos os recursos que você tem, você ainda tem um texto poderoso, assim como livros te chocam, assim como a descrição de alguns contos literários te chocam. Ele funciona trabalhando com esse conceito, informações chocantes que nem sempre precisam das imagens para acompanhar. O que você precisa é da reação desses personagens e sentir o estranhamento junto com os personagens que estão. É isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado, assim como as pessoas que participaram desse quadro. Se você quiser ajudar, além de compartilhar, além de curtir, além de se inscrever no canal e espalhar esse vídeo pelos todos os cantos da internet, você também pode participar ajudando com o Pix que vai estar aqui. Tá ok? Até o nosso próximo vídeo. Aliás, os vídeos dos diretores e nem os vídeos das temáticas pararam. Já tem novidade. Valeu, minha gente!